O cenário musical mundial foi abalado por uma notícia profundamente perturbadora sobre a morte de André Rieu aos 76 anos. Reconhecido por seus grandiosos concertos e melodias que transcendem gerações, ninguém esperava o impacto emocional que se seguiu à sua recente revelação. Agora, enfrentando aquela que talvez seja a batalha mais profunda de sua vida, o amado rei da valsa sofreu um alarmante problema de saúde no meio de uma apresentação. Um problema que deixou fãs em todos os continentes incrédulos e apreensivos. O que André Rieu está enfrentando hoje não é apenas um momento de fraqueza. É uma dor que transcende o palco e atinge a alma de todos que já foram tocados por sua música. Antes de começarmos, gostaríamos de saber sua opinião. O que André Rieu significa para você? Em uma escala de 0 a 10, como você o avaliaria como artista, sua opinião é importante. O mundo ainda se recupera do choque do colapso de André Rieu. Mas, na verdade, a verdadeira dor começou décadas antes das luzes, antes dos aplausos e muito antes da cidade do México. Começou em uma casa fria e silenciosa na Maastricht do pós-guerra, onde a música era sagrada, mas o amor era escasso. Nascido em 1º de outubro de 1949, André era o terceiro de 6 filhos de uma família católica devota. Seu pai, também chamado André Rieu, era um maestro renomado, reverenciado no palco, mas temido em casa. Sua casa parecia menos um lar e mais um quartel. Sem abraços, sem risos, sem liberdade. A disciplina era rígida e a perfeição era a única moeda de troca aceitável. André recordaria mais tarde: "Meus pais não me amavam muito. Isso não é um sentimento, é a pura verdade." Sua mãe era obcecada por suas notas e sua técnica no violino, descartando a criatividade como fraqueza. Até mesmo ser chamado de artista por um professor era recebido com ofensa, como se a própria imaginação fosse uma falha. Mas aos 5 anos, um milagre silencioso aconteceu. Ele conheceu sua primeira professora de violino, uma graciosa jovem de 18 anos, cujas mãos expressavam uma emoção que ele jamais havia conhecido. Ele ainda não entendia o romance, mas sentia admiração. O arco dela dava voz a um tipo de sentimento que ele nunca havia tido permissão para expressar. E ele se apaixonou, não por ela, mas pela liberdade que a música dela oferecia. Enquanto outras crianças lutavam com escalas, André descobriu o vibrato. Não porque ele quisesse dominar o instrumento, mas porque finalmente sentia algo se agitando dentro de si. Contudo, essa alegria tinha um preço. Na década de 1960, ainda adolescente, sua paixão por valsas e música clássica leve entrou em conflito violento com os rígidos ideais artísticos de seu pai. "Eu não te criei para tocar valsas", disparou seu pai. Uma frase que não apenas rejeitava o estilo de André, mas tentava apagar seu espírito. A ruptura final ocorreu por volta de 1968, quando André trouxe para casa Marjorie, a mulher que amava e com quem se casaria mais tarde. Sua mãe mandou-a embora. Naquela noite, André fez uma escolha que definiria o resto de sua vida. Ele foi embora e nunca olhou para trás. Seus pais nunca compareceram a uma única apresentação dele, nem mesmo quando ele alcançou fama mundial e lotou arenas ao redor do mundo. "Passei anos em terapia tentando entender por que minha infância parecia tão vazia", compartilhou ele certa vez. A adoração dos fãs, os castelos do sucesso, nada disso conseguia apagar o silêncio em que ele cresceu. Mas através da música, ele encontrou significado. O violino tornou-se sua salvação, uma voz onde antes não havia voz, um refúgio onde a emoção não era mais punida, mas celebrada. "Só quando eu tocava é que me sentia visto", confessou ele. Em meio ao vazio da rejeição, ele criou uma missão para dar aos outros o que lhe foi negado: alegria, conexão e o direito de sentir profundamente. No final da década de 1970, André Rieu se encontrava numa encruzilhada silenciosa, uma encruzilhada que ia além da compreensão do público. Ele passou anos tentando se conformar, tocando diligentemente em orquestras tradicionais, inclusive sob a batuta rigorosa de seu pai. Mas a formalidade das salas de música clássica ecoava a mesma frieza que ele outrora suportara em casa rígida, sem alegria desconectada. Ninguém falava da música, ele recordaria mais tarde. Falavam do tempo dos seus salários, nunca do que tocávamos. Aquele silêncio parecia-lhe demasiado familiar e insuportável.
Em 1978, com apenas 29 anos, André desvinculou-se do grupo e fundou a Orquestra de Salão de Maastricht. Um grupo modesto de sonhadores, com pouco mais do que instrumentos e convicção. Eles se apresentavam onde quer que houvesse espaço e som, centros comunitários pequenos, casamentos, cidades fronteiriças esquecidas pela elite clássica. Não havia fama, pouco dinheiro, mas havia liberdade. Por trás daquela rebeldia silenciosa, havia uma força muito mais poderosa do que os aplausos Marjorie. Ela não era apenas sua esposa, era sua bússola, sua confidente, sua crença inabalável. Professora de formação, escritora de coração e compositora silenciosa nos bastidores. Marjorie carregou o que outros haviam destruído, o frágil sonho de André. Enquanto seus pais o rejeitavam, ela o ampliou agendando apresentações, cuidando de todos os detalhes comerciais e até mesmo escrevendo arranjos orquestrais para manter a música viva. Quando ele hesitou em comprar um castelo centenário, ela simplesmente disse: "Venda mais discos." Não por extravagância, mas por visão. Ela não buscava luxo, mas sim construir um legado. Só que esse legado tinha raízes em algo mais complexo do que o sucesso. Ele brotou do solo fértil do trauma. André passou anos em terapia não pela fama, mas pela sobrevivência. "Meus pais não me amavam", disse ele certa vez, não com raiva, mas com clareza. Não é um sentimento, é um fato. A cura significava mais do que reflexão. Significava reconstrução. Ele precisava construir um mundo onde a música respirasse, onde a alegria tivesse espaço para viver. Essa percepção se transformou em ação em 1987. Sentindo as limitações do pequeno conjunto, André ousou sonhar mais alto. A Orquestra de Salão de Maastricht havia cumprido seu propósito. Chegou a hora de criar algo que ninguém acreditava que daria certo, uma orquestra de valsas na era das estrelas do rock e dos ídolos pop. Naquele mesmo ano, ele fundou a Orquestra Johann Strauss com apenas 12 músicos e uma missão não impressionar especialistas, mas tocar corações. No dia de Ano Novo de 1988, eles fizeram sua primeira apresentação não de smoking, mas em cores e espírito. As luzes dançavam, a música fluía, o tempo era de 0 segundos, mais do que as pessoas aplaudiam. Riam e até cantavam junto. Os críticos reviraram os olhos, mas o público sentiu algo real. "Eu nunca quis perfeição", disse André. "Eu queria conexão." Eles se apresentavam em locais modestos, tocando melodias folclóricas com grandeza e alma. A ideia música como celebração, não como cerimônia, estava se espalhando rapidamente. Marjorie permaneceu nos bastidores, orientando tudo das finanças ao som, sua influência moldando cada nota, mesmo que o mundo nunca tenha visto seu nome. Terapia, rebeldia. Amor e música convergiram em um experimento improvável. O tempo é igual a 0 segundos mais do que ele não tinha como saber que apenas 7 anos depois, uma simples valsa em um estádio de futebol o tornaria um fenômeno global. Mas mesmo assim, a essência permaneceu a mesma. André Rieu não se apresentava para impressionar ele, se apresentava para curar para si mesmo, para seu público, para o menino que um dia tocava em silêncio e para o mundo que um dia o ouviria. Antes de André Rieu transformar um estádio de futebol em um salão de baile de corações que valsavam. Poucos perceberam a batalha silenciosa que ele já havia travado para chegar àquele momento. Sua música nunca foi sobre ego. Ela nasceu do silêncio de uma infância carente de amor e da convicção obstinada de que a emoção pertencia ao centro da música clássica, não às suas margens. Durante anos, essa crença fervilhou em salas de ensaio, salões modestos e sussurros de dúvida. Mas em 1995 ela explodiu na história. Naquele mês de maio, durante a final da Liga dos Campeões da UEFA em Viena, Ajax contra Bayern de Munique. André entrou em campo com sua orquestra Johann Strauss e fez o impensável. O tempo era de 0 segundos, com mais de 300 milhões de pessoas assistindo em toda a Europa. Eles tocaram a valsa número 2 de Shostakovich como apresentação do intervalo. O que se seguiu não foi apenas música, foi transformação. Em segundos, a tensão da partida se dissipou e 50 mil torcedores começaram a se balançar, a bater palmas, até mesmo a sorrir. Um estádio de futebol havia se transformado em uma sala de valsa. A música clássica nunca havia soado tão viva, ou tão livre. O Ajax marcou no momento exato, como André brincaria mais tarde. Foi o timing perfeito.
Mas por trás daquele sorriso havia uma mudança sísmica que ninguém poderia ter previsto. Em poucos dias, mais de 200 mil CDs se esgotaram. Strauss e companhia, um lançamento discreto no ano anterior. De repente alcançou o primeiro lugar na Holanda e lá permaneceu por 19 semanas. Um feito inédito. Vendeu mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo. A Alemanha foi a próxima a recebê-lo. Depois a Austrália, onde quase 90 mil pessoas lotaram estádios em apenas 3 shows. Em Melbourne, 38.650 fãs estabeleceram um novo recorde para o maior concerto de música clássica da história do país. Por um breve momento, seus DVDs ocuparam 8 das 10 primeiras posições das paradas musicais na Austrália, rivalizando apenas com Pink e a CDC. Mas essa ascensão meteórica encontrou resistência. Os tradicionalistas se irritaram. Os críticos zombaram dele. Um maestro chegou a rotular seu trabalho de pornografia musical. Eles desdenharam dos vestidos, das luzes, dos sorrisos, da emoção. Como se a alegria não tivesse lugar na arte. Mas enquanto eles zombavam, famílias se vestiam elegantemente, dançavam nos corredores e choravam em seus assentos. Eles não viram um espetáculo, viram sinceridade. André abriu as portas para uma forma de arte que estava há muito tempo aprisionada atrás de cordões de veludo. Ele trouxe a beleza de volta para as pessoas. Sabe aquela atmosfera solene em concertos de música clássica? Disse ele certa vez. É exatamente isso que afasta as pessoas. Conosco isso não existe. E ele falava sério. Em 2008, levou seu sonho ainda mais longe, construindo uma réplica em tamanho real do Palácio de Schönbrunn, em Viena, completa com fontes e lustres, e levando-a em turnê por diversos continentes. O mundo clássico ficou horrorizado, mas o público encantado. Para eles, era a magia tornada visível. E em 2010 ficou claro. André Rieu não era mais apenas um violinista. Ele era um movimento, uma revolução em ritmo e cadência, uma valsa que superava a resistência e conquistava o coração de milhões. Os críticos podiam escrever o que quisessem, o povo já havia escolhido e André já havia vencido. Em 2010, André Rieu estava no auge da aclamação mundial. O rei da valsa era adorado em todos os continentes. Havia construído um império de alegria. Mas por trás dos vestidos esvoaçantes, dos grandes salões de baile e dos aplausos estrondosos, algo invisível estava se desfazendo. Sua alma, desgastada por décadas de turnês incessantes, clamava silenciosamente por misericórdia. E naquele ano, a primeira rachadura apareceu. Não sob os holofotes, mas no fundo do seu próprio corpo. Uma infecção viral atingiu seu ouvido interno. Uma ferida invisível, mas catastrófica para um violinista. O equilíbrio desapareceu. O mundo se inclinou sem aviso prévio. André, que antes deslizava pelos palcos com graça e facilidade, de repente se viu incapaz de andar em linha reta. Era como se seu corpo, após uma vida inteira de lealdade, tivesse se voltado contra ele. Pela primeira vez na carreira, ele foi obrigado a cancelar uma turnê inteira. O homem que construiu sua reputação com base na confiabilidade agora tinha que dizer a milhares de fãs: não posso. Isso quebrou algo dentro dele. Foi a primeira vez que realmente temi que tudo pudesse acabar. Mais tarde ele diria isso com uma voz carregada de tristeza silenciosa. Mas a vida ainda não havia terminado de testá-lo. Em dezembro de 2016, durante o que deveria ter sido uma alegre turnê de Natal pelo Reino Unido, veio um golpe diferente, um que nenhum remédio poderia curar. Ruud Merckx, seu trombonista de longa data e amigo mais querido, faleceu repentinamente enquanto dormia durante uma turnê em Leeds. Ele era presença constante na orquestra de André há mais de 2 décadas. Sua esposa, também violinista do grupo, estava com ele no momento do ocorrido. A perda foi imediata, devastadora e profundamente pessoal. André não hesitou. Cancelou o concerto em Nottingham naquela mesma noite. Depois, o resto da digressão. Londres, Birmingham, Glasgow, tudo cancelado. Desta vez o tempo equivale a 0 segundos. Não foi a doença que silenciou a música, foi o luto. Ele não era apenas um músico. André disse mais tarde com a voz trêmula. Ele era da família. Quando morreu foi como perder um irmão.
Toda a orquestra, muitos dos quais estavam com André há mais de 25 anos, entrou em luto. Naquele Natal, em vez de música, havia silêncio. Não o tipo de dor pacífica, mas o tipo de dor oca e dilacerante que se segue a uma perda grande demais para ser nomeada. Mesmo assim, André seguiu em frente. Não porque se sentisse forte, mas porque se sentia responsável. Ele se apresentou mesmo doente, mesmo cansado, mesmo com o coração partido, até mesmo em 2019. Lutando contra uma gripe terrível, ele sorriu no palco como se nada estivesse errado. Não porque não estivesse sofrendo, mas porque sabia que por trás dele estava uma equipe, uma família, um legado. E além do palco, dezenas de milhares de fãs que esperaram meses até anos para vê-lo. Ele não podia decepcioná-los. Então ele tocou. Mas nenhuma resiliência pôde impedir o que aconteceu em março de 2024. Aos 74 anos, durante uma turnê muito aguardada na cidade do México, cidade conhecida pelo ar rarefeito e pela altitude implacável, seu corpo finalmente cedeu. Após apenas sua segunda apresentação, André desmaiou nos bastidores. Febril, sem fôlego, desorientado. Encostou-se a uma parede fria e sussurrou uma verdade que nunca havia dito em voz alta. Chamou Marjorie, sua esposa, sua bússola, e disse: "Não quero que meu primeiro concerto seja assim nunca mais." Sua voz era quase um sussurro, carregada de derrota. André não cancelou apenas um show. Ele cancelou uma turnê inteira. Mais de 40 mil fãs não o veriam tocar naquele mês. Mas o verdadeiro peso dessa decisão não era logístico, era emocional. Pela primeira vez em sua trajetória memorável, André Rieu, o homem que dançou através de décadas sem vacilar, não havia se deixado abalar. Teve que parar. E naquele silêncio, a verdade foi revelada. Até as lendas têm limites. Até os reis precisam descansar. Quando a saúde de André Rieu começou a falhar, uma pessoa se levantou silenciosamente para enfrentar o momento. Seu filho Pierre. O menino que crescera à sombra das salas de concerto havia se tornado um homem calmo, firme e ferozmente protetor. Nos bastidores, Pierre começou a remodelar o ritmo de vida de seu pai. As turnês intermináveis, os voos consecutivos cruzando continentes. A pressão para se apresentar mesmo exausto, tudo isso acabou. Chega de correria entre fusos horários. Chega de sacrificar o bem-estar pelos aplausos. De agora em diante, só a Europa perto de casa, perto da segurança. Pierre não era mais apenas um gestor de negócios. Ele se tornara o defensor silencioso do pai. Sua presença marcou uma virada. Não apenas na forma como André trabalhava, mas também na forma como vivia. Na fraqueza, André descobriu a força. Na queda, encontrou alguém para o amparar. E no silêncio que se seguiu aos concertos cancelados, ouviu algo inesperado, a voz da própria vida, incitando-o suavemente a ficar mais apenas nos seus próprios termos. Depois veio o silêncio que atingiu o mundo inteiro. Durante a pandemia de Covid-19, a carreira de André ficou paralisada. Todos os shows cancelados, todas as turnês adiadas. Para um artista cuja vida se baseava na conexão com o público, o vazio era insuportável. Financeiramente foi catastrófico. Dezenas de milhões de euros perdidos da noite para o dia. Não se tratava apenas de dinheiro, mas também de pessoas. Centenas de músicos, técnicos, designers, fornecedores de alimentos e membros da equipe enfrentavam incertezas. Mesmo assim, André tomou uma decisão que poucos teriam tomado, recusou-se a demitir qualquer pessoa. Mês após mês ele pagava todos os seus salários com suas próprias economias discretamente sem alarde. Em certo momento chegou a colocar seu precioso Stradivarius à venda. Não porque quisesse perdê-lo, mas porque temia perder tudo. "Eu não suportava a ideia de desistir", disse ele mais tarde. "Mas não suportava ainda mais a ideia de abandonar meu povo." Confinado em seu castelo, André compôs não para impressionar o mundo, mas para sobreviver. Naqueles longos meses de isolamento, suas composições se tornaram suas confissões. Ele canalizou para a música tudo o que não conseguia dizer em voz alta, seu medo, sua gratidão, sua tristeza. Pela primeira vez em décadas, ele desacelerou. Respirou fundo, encarou o silêncio.
E quando o mundo reabriu, ele não apenas retornou aos palcos como voltou transformado. Em 2022 e 2023, seus concertos adquiriram um novo significado. Deixaram de ser apenas grandes espetáculos e se tornaram momentos de reflexão, de vulnerabilidade, de gratidão. Em Viena, durante uma dessas apresentações, ele fez uma pausa. Olhou para a plateia e disse: "Cada nota que tocarmos esta noite é um agradecimento por vocês ainda estarem aqui." O público não apenas aplaudiu como chorou, porque aquele não era o André Rieu de antigamente. Este era um homem que havia atravessado o fogo e escolhido a suavidade em vez do aço. E atrás dele, sempre o tempo era igual a 0 segundos, enquanto Pierre administrava o caos, protegia a paz de seu pai. Assegurava que cada nota pudesse ser tocada sem dor. Naquele mesmo ano, André recomprou discretamente o Stradivarius que quase perdera. Não era apenas um instrumento, era um símbolo de sobrevivência. O castelo que outrora representara a ambição tornou-se agora um santuário. Ali, rodeado por muros de pedra e salões silenciosos, voltou a compor. E dessa solidão surgiu uma nova suíte apresentada pela primeira vez em Maastricht, onde tudo começou. A plateia chorou antes do fim. Ele ainda brincava sobre tocar até os 140 anos, mas seu sorriso havia mudado. Agora, ele carregava a calma de um homem que sabe que cada concerto pode ser o último e toca cada um como se fosse. Mesmo assim, ele permaneceu de pé. Mesmo assim, ele tocou. Porque para André Rieu, a música nunca foi sobre performance. Era a própria vida. Na tranquila cidade de Maastricht, onde a jornada de André Rieu começou, o famoso violinista agora vive seus dias entre as paredes cobertas de era de um castelo do século XV. Uma compra espontânea que ele e Marjorie fizeram durante umas férias, sem jamais imaginar que se tornaria a alma do seu mundo. É mais do que uma casa. É o coração pulsante do seu universo musical. Projetado com o olhar apurado de André, para a beleza o castelo combina a sofisticação austríaca, o aconchego bávaro e o romantismo de Veneza. Sob seus tetos abobadados e lustres ornamentados, melodias ainda ecoam suavemente e constantemente. Mas o tempo suavizou o homem que outrora perseguia a perfeição com intensidade implacável. O tempo equivale a cerca de 0 segundos mais do que aos 76 anos. André se encontra em uma fase de contemplação. Desde seu colapso nos bastidores na Cidade do México no início de 2024, um momento que não só chocou o público, mas também o obrigou a confrontar seus próprios limites, sua vida mudou. A era das turnês internacionais e dos voos de longa distância acabou. Suas apresentações agora se restringem a locais próximos de casa, quase que exclusivamente na Europa. "Não preciso mais provar nada", confidenciou a um amigo próximo. "Agora, só quero tocar com sentimento e me manter bem o suficiente para senti-lo." Atualmente, a preservação substituiu a ambição. Sua rotina é pautada em saúde e tranquilidade. Horários de dormir cedo, refeições cuidadosamente planejadas, exercícios leves e um personal trainer que o acompanha em suas viagens. Uma equipe médica monitora sua condição com atenção discreta, ciente de que décadas de apresentações exigentes deixaram suas marcas. Ainda assim, André não demonstra nenhum traço de arrependimento. Há apenas calma e um inconfundível sentimento de gratidão. Ao seu lado, sempre está Marjorie. Por décadas, ela tem sido a força invisível por trás da música, compondo, arranjando, organizando sem nunca buscar os holofotes. Sua alma está nas notas. André disse que o vínculo entre eles moldou tudo, desde a filosofia da orquestra até a decisão anos atrás de comprar aquele antigo castelo. Quando o contador deles expressou preocupação com os custos, foi Marjorie quem simplesmente disse: "Vendam mais discos." E André vendeu. Agora é Pierre, filho de André, quem lidera os negócios. Antes, cuidando discretamente da logística e protegendo o pai de estresse desnecessário, Pierre se tornou a mão firme que guia toda a operação. Cada data de turnê, cada decisão passa por ele. Graças a Pierre, André pode subir ao palco com seu violino, sabendo que tudo nos bastidores está em ordem. E tem também Daisy, de apenas 9 anos, neta de André, que já se senta ao piano durante os ensaios, seus dedos deslizando suavemente pelas teclas. Não é encenado, é real. Um legado florescendo em tempo real. André e Marjorie nunca pressionaram a próxima geração. Como Marjorie disse certa vez: "Abrimos a porta e esperamos para ver se a música os escolhe."
Para Daisy, já escolheu. Mesmo aos 76 anos, André Rieu permanece silenciosamente imparável. Sua agenda pode estar mais tranquila agora, mas a chama que o impulsiona ainda arde. Ele continua lançando novos álbuns, supervisionando arranjos e, de vez em quando, reunindo sua orquestra no castelo para ensaios surpresa que pegam até mesmo sua equipe mais próxima desprevenida. Mas essas sessões não são mais sobre aclamação ou ambição. São sobre alegria, sobre presença, sobre honrar as memórias que vivem dentro de cada nota que ele toca. A pressão do passado se dissipou. Hoje André toca não para provar nada, mas para sentir, para se conectar, para lembrar. A fortuna que ele quase perdeu durante a pandemia agora é guardada com sabedoria. Com um patrimônio líquido estimado em mais de 40 milhões de dólares, seu império é construído não apenas sobre a melodia, mas também sobre a visão de futuro. Ele possui mais de 80 propriedades nos Países Baixos, não como ostentação de luxo, mas como âncoras de segurança. Tijolos resistem a tempestades, comentou ele certa vez, relembrando os dias em que temia perder tudo. Em 2020, enquanto o mundo parava, ele continuou pagando todos os seus funcionários com recursos próprios. Ninguém foi demitido. Em certo momento, ele até colocou seu amado violino Stradivarius à venda. Não por desejo, mas por necessidade. Por fim, ele a retirou. "Faz parte de mim", disse ele suavemente. Deixá-la ir teria significado abrir mão de algo mais profundo do que a música. A generosidade de André muitas vezes passa despercebida, mas nunca deixa de ser sentida. Em 2019, quando um grupo de músicos com deficiência intelectual teve seus instrumentos roubados, André discretamente substituiu todos eles. Quase 20 mil euros em instrumentos, sem qualquer publicidade. Quando a Catedral de Notre-Dame pegou fogo, ele ofereceu 700 toneladas de aço para ajudar na reconstrução. Sem comunicados de imprensa, sem manchetes, apenas ações discretas de um homem que sempre acreditou em fazer, não em declarar. O André Rieu de hoje não luta mais para convencer o mundo de que a música clássica ligeira tem significado. Ele já fez isso. E muito mais. Hoje em dia, cada concerto é uma carta de amor à música, à memória, a tudo o que ele sobreviveu e a todos que perdeu. A próxima série de concertos de Maastricht em 2025, agendada para os dias 18, 19 e 20 de julho, na icônica Praça Vrijthof, já está atraindo milhares de fãs devotos. É um retorno ao palco que deu origem à sua lenda. Um lugar que agora parece mais acolhedor do que nunca. Enquanto a praça se transforma em um deslumbrante salão de baile a céu aberto, o mundo aguarda. Hotéis estão lotados, voos esgotados. E para aqueles que tiverem a sorte de estar presentes, cada nota ecoará como uma celebração e possivelmente uma despedida. Esta pode muito bem ser sua última grande apresentação no cenário mundial. Ele ainda brinca sobre tocar até os 140 anos, mas o calor em sua voz agora carrega a sabedoria de alguém que sabe como o tempo pode ser fugaz. Cada toque de arco é um agradecimento. Uma oferenda silenciosa não à fama ou à fortuna, mas à vida, à Marjorie, à Pierre, ao público que o acompanha há décadas. E se depois deste verão o violino se calar, não será por exaustão. Será porque a história foi contada. O tempo equivale a 0 segundos plenamente lindamente. Não haverá grandes discursos de despedida nem aplausos emocionados. Se este for um adeus, será como André sempre deu tudo de si. Através da música, da graça do silêncio de uma valsa que se prolonga por alguns instantes a mais do que o esperado. Porque a história dele nunca foi sobre os holofotes, sempre foi sobre a alma. Se a música de André Rieu já tocou sua vida, trouxe paz ou despertou alguma lembrança, então agora é o momento de retribuir. Compartilhe esta história, deixe uma mensagem, conte para ele, porque, enquanto o mundo se reúne mais uma vez sob o céu de verão de Maastricht, nós também estaremos assistindo. E prometemos mantê-los informados. Porque em algum lugar, por trás da cortina de veludo e do violino dourado, André ainda está ouvindo.